Oi, corredores, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, a gente vai falar sobre tolerância gastrointestinal, tanto para provas de 21 quanto de 42 quilômetros, e como fazer esta tolerância ao longo de um ciclo inteiro de treinamento. Para quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas. Eu sou a nutricionista Denise Antrudo, trabalho há mais de 17 anos com corrida de rua, com corredores que querem finalizar aí as suas provas e também corro, né? Já fiz algumas meias maratonas e maratona e sou criadora também do Clube de Nutrição para Corredores de Rua, que é um clube que eu fiz para deixar muito mais acessível a nutrição esportiva para corredores, para que eles realmente entendam em qual suplemento deve investir, em qual alimentação, uma alimentação também básica, né? Como que a gente faz uma alimentação básica para corrida de rua? Então, tudo isso tem lá no clube e vocês podem dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, agora vamos lá falar um pouco, então, sobre essa tolerância gastrointestinal e como fazer isso dentro da prática, tá? Primeira coisa que eu tenho para te falar é que tu precisa ter cuidados prévios em relação a essa estratégia que tu vai fazer, tá? Então, a gente sempre faz essa estratégia pensando nos treinamentos longos, que são aqueles treinos que vão ser simulados para aquela prova que a gente vai fazer, tá? E aí tu precisa ter cuidados prévios em relação a esse treinamento longo. Quais são? Alimentação adequada, então tu precisa já começar a fazer um teste de uma alimentação com volume maior de carboidrato entre 1 a 2 dias anteriores ao teu treinamento longo. Uma alimentação que tu consiga colocar em prática lá nos dias anteriores da prova, tá? Então, se tu vai fazer uma maratona fora, tu tem que pensar nos alimentos que tu vai conseguir lá fora, tá? Então, não dá pra gente ter um desalinhamento disso. Então, tu passou um ciclo inteiro comendo, sei lá, macarrão com molho vermelho e ovo lá no jantar pré-longo, e aí agora tu foi para um outro lugar e tu vai experimentar um macarrão com sardinha pré-prova ali, pré-jantar, tá? Não é recomendado. Outro ponto que não é recomendado é que, às vezes, vocês pensam que fazer um carb loading é só o jantar antes de fazer ali o treinamento longo. Não. Ao longo do dia inteiro, tu precisa comer um volume maior de carboidrato. Então, dentro do ciclo de treinamento dos meus pacientes, eu aumento mais ou menos ali para 7 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, né? Para quem vai fazer meia maratona e maratona. Quando é perto da prova, a gente já aumenta isso para 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Por que que eu estou falando isso para vocês? Por que que isso é importante? Porque o intestino, ele é um órgão muito sensível. Então, se tu comeu mais gordura no dia anterior, muito mais gordura, muito mais proteína, às vezes, a tua digestibilidade pode não estar 100% para quando tu for fazer lá o teu treinamento longo, tá? Então, por isso que é importante vocês cuidarem esse pré-longo. A questão da hidratação também precisa ser ajustada. Quando a gente faz uma alimentação com maior carga de carboidrato, a gente quer. Qual é o objetivo que a gente quer ao fazer isso? É aumentar a quantidade de glicogênio muscular e glicogênio hepático, que são duas substâncias, substratos que vão ser quebrados durante a corrida para fornecimento de energia e a nossa estrutura muscular e outros tecidos e órgãos também conseguirem manter a produção de energia através da glicose, tá? Só que esse glicogênio, ele é uma molécula muito grande, cheia de ramificações.
Então, para ele ser produzido, ele também precisa de água. Então, a nossa hidratação precisa estar bem alinhada entre 1 a 2 dias antes de fazer o treinamento longo, tá? E aí vamos entrar propriamente dito do porquê utilizar o intratreino de carboidrato. Quando a gente está correndo e a gente sabe que a gente vai correr numa quantidade maior, a gente vai produzir energia dentro da nossa estrutura muscular a partir de glicogênio, tá? Então, o glicogênio ele vai começar a ser quebrado, ser transformado em glicose, e essa glicose vai produzir ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, tá? Só que o que acontece? Quando a gente ingere o carboidrato, tu tem a produção de glicogênio muscular e glicogênio hepático. O glicogênio muscular, ele fica dentro do músculo. Ele não tem como sair da estrutura muscular, porque a gente não tem uma enzima específica, né, para deixar essa glicose livre para ir para a corrente sanguínea. Já o tecido hepático, o fígado tem essa enzima. Então, durante a corrida, o glicogênio do fígado vai ser quebrado, vai ser liberado em glicose e vai ser distribuído para diferentes tecidos e células e órgãos, tá? Então, a gente vai ter produção de glicose para o sistema nervoso central, para células imunológicas, para células cardíacas e assim por diante, tá? Só que esse glicogênio muscular, ele vai reduzindo, né? Então, chega mais ou menos ali entre 40 minutos a 1 hora de treino, não temos mais. Ah, Denise, mas o glicogênio muscular? O glicogênio muscular tem para dentro do músculo. Só que o que acontece? Se tu não repõe essa glicose exógena, o que o corpo pensa? Opa, eu vou ter que fazer glicose de outros substratos. Um dos substratos que ele faz é através dos aminoácidos do tecido muscular. Então, ele começa a quebrar aminoácidos do tecido muscular, manda para o fígado e converte em glicose. Através do metabolismo de gordura também. Então, a gente quebra, né? A molécula de gordura, o triacilglicerol, em glicerol e 3 ácidos graxos. Esse glicerol é encaminhado lá para o fígado e vai também fazer glicose. E a outra possibilidade é fazer lactato. Só que eu não quero ficar perdendo massa magra durante o meu treinamento, não faz sentido nenhum. Então, por isso que a gente repõe o carboidrato intratreino. E outra coisa também, o nosso músculo, ele tá com os transportadores de glicose lá na borda das células musculares, eles estão abertos e eles estão querendo muito glicose. Por quê? Porque a glicose vai auxiliar na produção de energia. E eu estou com uma demanda metabólica muito grande dentro da minha estrutura muscular. Então, eu captando essa glicose, eu vou ter a possibilidade de fazer mais energia. Então, eu vou ter energia do glicogênio e mais dessa glicose exógena. Denise, existe a possibilidade de engordar usando carboidrato intratreino? Não, não existe a mínima possibilidade disso acontecer, tá bom? Isso posso deixar para outra aula, ou senão vocês podem entrar lá no clube e assistir direitinho, que tem uma aula específica sobre isso. Bom, aqui já justifiquei para vocês o porquê que a gente deve utilizar. Agora vamos pensar como fazer essa estratégia, tá? Quando a gente está falando de provas de meia maratona e maratona, quanto mais carboidrato a gente usar, melhor vai ser. Quanto mais tolerância a gente tiver, melhor também a gente vai estar no nosso treinamento mais longo. Só que um erro muito comum e que às vezes até nutricionistas também não entendem é que não faz sentido a gente treinar essa tolerância somente no treinamento longo. A gente pode fazer uma tolerância gastrointestinal, treinar a tolerância num treinamento de tiro, num treinamento de rodagem leve, então, no treinamento de tiro, eu gosto muito de utilizar bebidas com carboidratos, tá? Ou bebida caseira ou compradas,
para ser utilizado durante os tiros ali, nos intervalos do treino intervalado, tá? Isso faz com que teu custo seja mais baixo e tu não precise ficar utilizando gel de carboidrato durante o teu intratreino intervalado. E aí, os treinamentos de rodagem leve, se a gente quiser experimentar novos géis de carboidrato, ali é o momento. Porque tu tá fazendo um treinamento mais leve, tu vai entender também a tua tolerância àquele produto, aquele tipo de gel de carboidrato, e vai facilitar o teu processo para quando tu for fazer lá no longo, porque tu já experimentou, tu sabe que, inclusive psicologicamente, não te deu nada com aquele tipo de gel de carboidrato. Então, aí a gente pode utilizar num treinamento longo. O ideal, o recomendado é que, a partir de provas e treinos, a partir de 1 hora e meia, a gente já possa utilizar acima de 60 gramas de carboidrato. Só que os géis que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, muitos deles vão entre 20 e 25 gramas de carboidrato. Agora a gente já tem alguns outros géis de 30 gramas. Temos também géis de 40 e 50 gramas, tá? Todos esses que eu tô falando têm produtos nacionais com essa quantidade, tá? Então, a gente tem que ir testando a cada 25 e 30 minutos um gel de carboidrato. Denise, eu não tolero gel. O que que eu posso fazer? Bom, tem que entender o porquê que tu não tolera, como é que é teu hábito intestinal, como é que é teu intestino e também como é que é a tua alimentação prévia, tá? Não é uma coisa que a gente, não, eu não tolero e deu. Outro ponto, quantas vezes tu experimentou o mesmo gel? Né? Então, assim, porque o treinamento do intestino é eu determinar. Bom, eu vou determinar então aqui que eu vou utilizar um gel de carboidrato da marca X. Eu tenho que fazer no mínimo uns 3, 4 treinos com esse gel da marca X para saber se eu tolero ou não. Então, por isso que é interessante eu fazer essa tolerância, esse teste numa rodagem leve, para eu não estragar meu treinamento longo, entende? Daí, daqui a pouco, tu vai fazer 30 quilômetros, tu ainda não tinha testado nada direito, aí tu quer testar tudo nesse treino super longo, e daqui a pouco tu vai quebrar no treinamento, né? Por não te sentir muito bem, tá? Então, foquem em utilizar entre 25 a 30 minutos o gel de carboidrato. Sempre escolham géis de carboidrato com proporções de glicose para frutose de 1:0,8, 1:1 e 2:1, tá? Ah, Denise, a quantidade de sódio. Gente, a quantidade de sódio é importante, mas todos os géis hoje de carboidrato a gente tem. O que a gente sabe é que algumas pessoas vão precisar de mais, outras de menos sódio, e outras aquilo ali não vai ser tão relevante durante a prova dela, tá? Tanto que vocês podem ver o próprio Saui, que quebrou o recorde mundial, ele utilizou os géis de carboidrato e as bebidas com carboidrato da Maltner, que tem pouco sódio, né? Comparado até a alguns outros géis aqui brasileiros, tá? Então, não fiquem tão aficionados a isso. Outra coisa que vocês podem fazer, ao invés de utilizar somente o gel de carboidrato, vocês podem usar o gel de carboidrato combinado com a bebida de carboidrato. Então, às vezes, uma bebida de carboidrato, a gente consegue utilizar em torno de 50, 60 gramas de carboidrato dentro de uma bebida. E aí, tu dando vencimento naquela garrafa durante aquela hora de treino, tu já aumentou a quantidade de carboidrato que tu tá utilizando ali por hora, tá? Mas o importante é vocês irem testando isso ao longo de todo o ciclo de treinamento. Então, o mesmo tipo de alimentação, 1 a 2 dias antes do treinamento, faz lá o treinamento longo, de acordo com os géis que tu escolheu consumir e tu escolheu testar, tá? Testa isso nos treinamentos de rodagem mais leve e depois vai incluindo nos teus treinamentos mais longos, tá? É assim que a gente vai fazendo a estratégia para a prova e essa tolerância gastrointestinal.
Então, quanto mais tu treinar a quantidade de carboidrato, mais vai te gerar tolerância. Lembrem que o Sawi ficou 1 ano treinando essa média de ingestão de carboidratos de 112 gramas por hora, tá? Então, assim, tu não vai ser um cidadão que vai fazer ali um treinamento de dois treinos e vai achar que vai estar tudo perfeito, tá bom? Então, gostou do conteúdo, corredor? Manda isso aqui direto para os colegas corredores, para tua equipe de corrida. Se tu te interessou no clube de nutrição para corredores, pode também vir aqui embaixo que vai ter ali direitinho como é que funciona. E aguardem aí os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.